Olá pessoal, como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana maravilhosa, porque já é sabadão e a partir desse momento você passa a conferir mais uma edição do programa News Pet Animal aqui na sua tela da Band Goiás. Isso mesmo, você vai conferir, olha só gente, um assunto muito importante que é o câncer de pele nos nossos pets. Principalmente nos gatinhos, é preciso ter muito cuidado, viu? Você também vai conferir a importância da saúde bucal do seu bichinho. Tem que manter a escovação sempre em dia. E quem disse que o Pitbull é um bicho agressivo? Nada disso. Eu conheci o Lúcifer, um garotão muito dócil. E no programa de hoje, você já sabe, nós temos aqueles quadros, A Estrela Lá de Casa e também Volta Pra Casa. Isso e muito mais agora no News Pet Animal comigo, Alex Atanásio, que já está no ar. E aí pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do News Pet Animal aqui nesse sabadão na telinha da Band Goiás. Você já sabe que pode sempre interagir conosco através das nossas redes sociais, que já está aparecendo aí no seu vídeo, e também no nosso WhatsApp, que é o 62996564964, isso mesmo. E para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é a saúde bucal do seu bichinho. Você costuma escovar os dentes do seu cãozinho ou do seu gatinho? É muito importante. Fomos recebidos pela médica veterinária doutora Marilene, especialista em saúde bucal animal. Segundo ela, muita gente ainda não sabe, mas é importante manter a escovação dos pets em dia. É de extrema importância que a gente faça a escovação dentária dos animais, de preferência diariamente, uma vez por dia, porque é somente com a escovação, que é a ação mecânica da pasta e a escova no dente, que a gente consegue remover o biofilme, que é o acúmulo, né, é um conjunto de bactérias, saliva e alimento que adere à superfície dentária e que leva a alterações dentárias com o passar do tempo. Diferente de nós humanos, a escovação dos pets só precisa ser feita apenas uma vez por dia. Mas na hora de começar a escovar, busca ser parceiro do seu bichinho para evitar estresse do animal. Eu falo isso muito para os clientes, a gente fala assim, olha, tem que escovar o dente do cachorrinho. E aí esse cliente em casa, sem saber como vai fazer isso, ele tenta uma vez, ele tenta duas, aí ele começa a ficar irritado, às vezes pega o cachorrinho assim, prende o cachorrinho e fala, ó, tem que escovar o dente porque a tia falou que tem que escovar. E isso de uma forma em que o tutor está estressado e o cãozinho, o seu animalzinho também. E isso torna a escovação um momento extremamente estressante, e não é isso que a gente quer. Então, assim, o ideal é, eu tenho um cachorrinho mais velho e eu nunca escovei os dentes desse cãozinho. Vamos tentar, então, antes da gente começar a escovação, manejo de face. Vamos fazer carinho nessa bochechinha, vamos levantar o lábiozinho desse cãozinho, vamos pedir para ver o dente, fazer um carinho, dar um petisco em troca, de uma forma que ele associe esse momento de mexer na face com um reforço positivo. E aí sim, com o passar do tempo em que esse manejo de face, de lábio for ficando mais fácil, a gente começa a introduzir a escovação. Essa escovação, ela pode ser iniciada tanto com o dedo, com uma gazezinha enrolada no dedo, que às vezes alguns tutores têm mais facilidade, ou às vezes com uma dedeira de silicone que a gente compra na farmácia mesmo, aquela de neném, ou às vezes, se o cãozinho já permitir, a gente pode introduzir essa escovação com uma escova dentária. E nada de usar escova humana, se possível, escolha a escova adequada para seu pet. Então a gente tem a escovinha veterinária, que tem duas pontas, que tem ela serve um pouco mais áspera, mas eu tenho uma ponta maior, tem uma pontinha menor, e essa voltinha dessa escova que é para apoiar o nosso polegar e facilitar o movimento de escovação na superfície dentária. Então eu vou pegar essa escova dessa forma e vou fazer esse movimento ou assim, ou de cima para baixo na superfície do dente do meu cão. Ah, existe a pasta adequada e até antisséptico bucal, viu? Tá, a nossa pasta, ela faz espuma, porque nós seres humanos, a gente tem associação de espuma com limpeza. E a gente vai expelir essa pasta no final da nossa escovação, que geralmente a gente cospe essa pasta fora. Os cães eu não tenho como nem fazer enxaguatório bucal depois e nem como fazer com que eles não deglutam essa pasta. Então a presença do sabão na pasta humana pode fazer com que eles tenham problemas estomacais por conta desse sabão, tá? Então a gente sempre indica
pastinhas veterinárias, dando preferência para essas pastinhas que tem uma textura um pouco mais pegajosa do que as em gel, porque em gel ela liquefaz rapidamente em contato com a saliva, então ela não vai dar o tempo de atrito adequado para a gente ter uma escovação eficiente. Outro produto que a gente usa são esses aqui em spray, que o composto dele é clorexidina, ele é similar ao Perioguard. Esses aqui a gente não indica para rotina, mas eu peço às vezes que os clientes introduzam pelo menos uma vez na semana, porque como ele é um antisséptico bucal, naquele dia que a gente está na correria, teve algum problema no trabalho, não vai ter tempo da gente escovar os dentes, como eu já falei, eu quero que essa escovação seja um momento agradável entre o tutor e o seu pet. Então, no dia que a gente está estressado, o ideal é que a gente deixa, não escova, faça uma escovação adequada no outro dia e aí lança mão desses antissépticos, porque eu consigo manter sob controle a quantidade de bactéria na cavidade oral. E aí, no outro dia que eu já tiver calmo, que passou meu estresse, eu pego o meu animalzinho e vou fazer a escovação dentária com a pastinha e a escova. E depois dessas explicações, vamos para a prática, né, doutora Marilene? Vamos escovar com a escovinha agora. É pouquinha pasta, tá? A gente pode até espalhar um pouquinho. Não precisa de uma grande quantidade, tá? É pouquinha pasta. Da mesma forma, a gente vai afastar a bochechinha desse cãozinho ou do gatinho e fazer a escovação em um movimentinho ou circular ou de baixo para cima, de cima para baixo nos dentinhos de baixo. Pode deixar esse cachorrinho morder um pouco a escova, não tem problema. Mastigar a cerdinha ajuda a gente na escovação dos dentinhos inferiores. No canino a gente pode fazer esse movimento aqui também, vendo para os incisivos. A parte de dentro dos dentes a gente só escova depois que o animalzinho já está bem condicionado, tá? Então, se eu já conseguir escovar do ladinho da bochecha, já está excelente. O tempinho que ela permitiu, pausou, muito bem, princesa, petisquinho, para poder fazer associação positiva, tá? Então, sempre um agradinho importante para que esse animal entenda que escovar os dentes não é traumático e para a gente, como tutor, sempre tentar fazer isso no momento que a gente está bem tranquilo, não está na correria, não está estressado, para que a gente também não estresse o nosso animal na hora da escovação. Olha, fica a dica aí, hein? Mantenha aí a saúde bucal do seu animalzinho sempre em dias. E agora, mudando de assunto, quem disse que o Pitbull é um bicho agressivo? Eu já ouvi falar muitos por aí, viu? Mas depois que eu conheci o Lúcifer, um garotão muito tranquilo, já não penso assim, viu? Vamos conferir por que é possível, muitas vezes, a gente tirar esse preconceito de que algumas raças são mesmo agressivas. Vamos acompanhar com o nosso amigo Paulo Sérgio. Rodou. Quem disse que o Pitbull é uma raça agressiva? Nós conhecemos o Lúcifer, este garotão de 11 meses que não tem nada de mal, muito pelo contrário, ele parece um anjo. O Paulo Sérgio é o segundo adestrador do Lúcifer. O cãozinho tinha dificuldade em passear com seus tutores, mas agora já está mais sociável. Não existe raça agressiva em nenhum ser vivo. A agressividade é um comportamento que ele se desenvolve a partir de um momento que o indivíduo não tem um ambiente favorável para a socialização dele, né? Ele fica isolado, não tem condições de entrar em contato com outros animais, sob a supervisão de um profissional realmente do condicionamento, comportamento, né? O adestramento, ou psicólogo, né? Animal, psicólogo canino. Aí ele vai se isolando, vai desenvolvendo ansiedade, né? A ansiedade evolui para estresse, do estresse pode se tornar medo ou agressividade ao final. Ainda segundo ele, a fama de um cão agressivo criou um preconceito em torno da raça Pitbull. É um preconceito, um equívoco, né? Um equívoco dos legisladores, um equívoco, né, de alguns profissionais que até trabalham com animais, mas não têm conhecimento em psicologia animal. Então o que acontece? Associa que a agressividade está relacionada com a genética, que não é uma verdade, né? Nenhum ser vivo já nasce agressivo. A agressividade ela não é inata, ou seja, não é herdada geneticamente. A agressividade é um comportamento que se desenvolve a partir do momento que o indivíduo começa a ficar ansioso, né? Por estar isolado, né? Por não ter atividade física e nem mental. Aí ele vai desenvolvendo ansiedade,
assim como nós, seres humanos. Depois evolui para um estresse, né? Se também tiver numa condição que ele é provocado, que ele é irritado. E aí do estresse evolui para medo e, por último, a agressividade. Em caso de qualquer cão agressivo, sem o devido treinamento, ele dá algumas dicas de como devemos nos comportar. Ele pode reagir, né? Às vezes o start de um cachorro pequenininho, né? Que às vezes late para ele agressivamente, né? E aí ele, se sentindo ameaçado, ele procura se defender. Outra situação é que muitas vezes um cão desse aqui chega próximo de outros cães, né? Cães menores, principalmente, e os donos pegam e trazem ao braço. E quando faz isso, eles colocam o outro cão mais alto do que o cachorro. E aí ele começa a latir, ele se sente protegido, esse cão que está no braço, começa a se sentir protegido pelo dono que está segurando, né? Ele também percebe que ele está mais alto que o outro, e aí ele se sente seguro para poder desafiar o outro. E aí quando ele faz isso, ele termina, né, instigando o outro, né, ou provocando o outro a reagir contra aquela ação dele. E aí o outro faz isso também para se defender. Só que se o dono desses dois cães trabalhar eles, aí o pequenininho aprende, né, a ver um cão grande, não ficar assustado, como o cão grande também aprende a ver os pequenininhos latindo para ele e ficar indiferente. Numa situação de ataque, pare. Isso mesmo, fique como uma posição de estátua. De repente a pessoa está andando na rua ou está numa praça, escapou de algum quintal, né, de algum recinto, um cão bravo, né, seja pitbull ou seja qualquer outra raça, a maneira como a gente se deve comportar é se comportando como se fosse uma estátua, né? Não mantendo contato visual com o cachorro, não estabelecendo um contato visual, você tem que não olhar para o cão, ficar totalmente imóvel, né? E não também tocar nele. Você tem que não olhar, não falar com ele, não tocar nele. E ainda que esteja de repente com medo, né, a pessoa não deve gritar, a pessoa não deve ter atitudes de esquiva ou de fuga, porque quando a pessoa faz isso, ela está se comportando como uma presa. E aí vai ser percebida pelo cão como uma possível ameaça. Ou então se ela também fizer um gesto de defesa, né, tentando acertar o cachorro de alguma forma, então ele pode perceber isso como uma suposta agressão e aí avançar. Agora se a pessoa ficar indiferente, né, não olha, não fala, não toca nele, ficar totalmente imóvel, ele vai cheirar, às vezes vai até empurrar a pessoa com a cabeça, com o focinho, mas depois que ele percebe que não representa ameaça, ele se afasta, deita e fica de longe vigiando, ou então ele vai embora. Se for num ambiente neutro, igual é o caso de uma rua, de uma praça, ele não sentindo que aquilo ali é território dele, ele pega e vai embora. E para quem tem medo de cães de qualquer raça, a dica é procurar a ajuda de um especialista. Procurar profissionais que trabalhem com adestramento, né? Que tenha cães, né? Ou que tenha escola de treinamento, ou mesmo tenha condições de pegar alguns cães e estar apresentando aos poucos, né? Pode começar com cães assim de raça mais suave e aos poucos cães de raça mais corajosa, porém cães totalmente obedientes, e aí a pessoa perde o medo, né? Ela vai perder o medo de interagir com cães. E se você ainda tem medo dos pitbulls, depois do treinamento, o Lúcifer está se sentindo no céu. Você tem uma estrelinha aí na sua casa? Olha, chegou o momento daquele quadro muito bacana aqui no nosso programa News Pet Animal, que é o quadro A Estrela Lá de Casa. Vamos ver o que os bichinhos estão aprontando. Começamos nossos vídeos engraçados com esta cena que na verdade não tem nada de engraçada, mas sim de muita emoção. Esta cadela entra na igreja carregando as alianças dos noivos. Fofo, né? Acho que caiu alguma coisa aqui no meu olho, viu? E no seu? Recupera aí que daqui a pouco tem mais. Todo mal, não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. Pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir.
coração. Aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Olhem essa dupla que não quer de jeito nenhum ser incomodada. Cão e porquinho dormem de forma tranquila, e deu até sono. E tem gente que ainda diz que não se tem mais amizades como antigamente. Agora imagine seu cãozinho ajudando você a estacionar o carro. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Assim ninguém bate o veículo, né? E voltamos à emoção. Vejam só a alegria desta cadelinha que quando chega seu tutor de viagem, ela fica toda ao ouvir o barulho do caminhão. A felicidade é tanta que o rabinho parece uma hélice de ventilador. Você tem dúvida de que o cão é o melhor amigo do homem? E você, tem uma estrelinha aí na sua casa? Mande um vídeo engraçado dele aqui pra nós, do seu cãozinho, do seu gatinho, do seu pet aí, para o nosso WhatsApp, que é o 629-9656-4964, já está aparecendo aí no seu vídeo, 629-9656-4964, mande para nós e não esqueça de seguir as nossas redes sociais, tá bom? Bom, pessoal, e agora nós vamos atender a um pedido dos nossos telespectadores, internautas, a galera que sempre acompanha aqui o programa News Pet Animal. No programa anterior, nós mostramos aqui uma matéria muito bacana sobre a cão-terapia, que são cães que vão ao Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, levar um pouco de carinho para os pacientes. Então, atendendo aí aos pedidos, a gente vai reprisar essa matéria, que ficou muito bacana. É muita emoção, viu? Vamos acompanhar. A cena se repete pelo menos 2 vezes ao mês. Há 2 anos, com muito estilo, a dupla Caju e Asper chegam ao Hospital de Urgências de Goiânia para fazer uma visitinha aos pacientes. Difícil é se livrar do assédio. Haja paciência para tanta selfie. Para os amantes dos animais, apenas a presença deles é suficiente para transformar e descontrair o ambiente, proporcionando mais alegria e leveza, sentimentos ideais para quem está em tratamento dentro de uma unidade de saúde. Uma iniciativa do Grupo Cura. Desde o nascimento a gente percebe a aptidão natural desses cães, então eles têm uma aptidão em servir, porque além de eles serem coterapeutas, eles também são cães de assistência. Então a gente percebe e cuida dessa energia, dessensibilizando, colocando eles para estar em ambientes de muita gente, de muito som e muita novidade desde o nascimento. A iniciativa tem como objetivo desenvolver uma alternativa de humanização na assistência, uma vez que promove experiência inovadora e proporciona benefícios ao paciente, à família e à equipe. O projeto foi recebido sim, com muito bom grado, né? Os pacientes, quando eles podem vivenciar uma terapia alternativa, digamos assim, a gente consegue trazer para eles um âmbito de felicidade e aconchego. O paciente internado há mais de 100 dias, por exemplo, quando recebe um animal que vai lembrar um pouco do seio familiar, para ele é fundamental para uma recuperação. Esse desejo dele de poder voltar para casa aumenta. Então, para a gente da clínica médica, o ato de poder partilhar, vivenciar a cura aqui no nosso andar é maravilhoso. Então é fundamental sim que eles venham, que trabalhem com a gente, porque além de trazer harmonia para os pacientes, a equipe fica maravilhada. Então os funcionários saem para o corredor para poder conversar, então a gente consegue interagir todo mundo. Realmente a gente trabalha aquele ponto onde a essência do trabalho em grupo é fundamental. A visita ocorre em áreas de circulação do hospital e foi planejada para garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para proporcionar segurança a pacientes e animais. Antes deles adentrarem, né, a equipe deixa os cães já tudo preparado. Então, quando eles adentram, eles já entram sim, no ambiente hospitalar com toda a preparação feita. Então, fez a higiene prévia antes de vir.
Então o risco dos pacientes é praticamente zero, não tem nenhum risco. Eles só vão entrar em quartos, são pacientes padrões, né, que não tem um risco, por exemplo, de uma contaminação cruzada, digamos assim. Então, após isso, quando eles vão sair, a equipe mesmo deles vai poder organizar e fazer essa nova higienização dos cães, então sem nenhum risco para o paciente. Faz tudo valer a pena. Então, realmente o objetivo é esse, trazer uma distração no momento tão impróprio, né, de tanta dor, de tanta angústia, ansiedade. Então, a gente consegue quebrar esse momento de tensão, de tristeza, sim. O público interno do Hugo desfruta de muita alegria e presencia a troca de carinho e amor entre ser humano e animal. Pacientes e acompanhantes ficam encantados. Ele sorriu, que eu não tinha visto ele sorrir ainda, que viu o cachorro e sorriu. Foi muito emocionante, eu fiquei muito emocionada, sabe, ver ele sorrir. Muito, parece que toca tanto no coração da gente. Foi muito lindo. A melhor coisa que fez foi animais nos hospitais, curar os doentes. Só você ver um sorriso de um doente, muito lindo. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar de uma doença muito séria, que é o câncer de pele nos nossos pets. Isso mesmo. Você vai conferir agora como que essa doença pode ser evitada e exatamente qual é o tipo de tratamento. Vamos conferir com o veterinário Dr. Haroldo Medina. Estas imagens mostram a cirurgia para a retirada de tumores em pets. Este tipo de câncer é mais comum do que se imagina em cães e gatos. A doença é causada justamente pela exposição excessiva ao sol e acomete os bichinhos de pelos mais clarinhos. Durante este ano, o veterinário Haroldo Medina realizou a retirada de tumores, em sua maioria nos felinos. A casuística de cães ela é maior, mas porque a gente tem uma quantidade maior de pets dessa espécie. Mas esse ano em especial eu notei uma crescente, né? É claro que assim, os felinos eles vêm sendo cada vez mais adotados como animais de estimação, pelas facilidades que eles trazem, né? E com isso a gente vê uma crescente casuística, né, de animais com câncer. Esse ano eu peguei muitos gatos com câncer de pele. Ainda segundo ele, os gatinhos com pelagem mais clarinha precisam de maior proteção para evitar o câncer. A gente tem que entender primeiro que os animais mais suscetíveis a esse tipo de neoplasia são os gatos de pele despigmentada. Então aqueles gatinhos que a gente chama de frajola, preto com branco, aqueles gatos de pelagem toda branca, principalmente nas áreas de pouco pelo, como região próximo às mucosas, né, pálpebra, lábio, a região de focinho, região de ponta de orelha, onde a gente tem um pouco menos de pelo, então ela já tem a falta da proteção da melanina, aliado a isso uma menor densidade de pelos, o que facilita, né, as agressões que a exposição ao raio solar vão causar ali. Não se preocupe, seu pet pode e deve tomar sol, mas na medida certa e nos horários corretos. Evitar que esse animal permaneça longos períodos em exposição solar. Não quer dizer, Alex, que esse animal a vida inteira ele não vai poder ter contato ao sol. Só que a gente tem que lembrar que quanto maior o tempo de exposição e principalmente naqueles horários onde o sol tem uma maior incidência, né, o sol está mais forte, a gente deve evitar. Assim como a gente também evita, né, períodos prolongados ao sol, não quer dizer que você não possa ter esse contato, né, mesmo na hora de sol a pico, mas você deve ter bom senso, né, no tempo de exposição, tanto você quanto seu animalzinho. Apesar de todo o cuidado, o tratamento mais eficaz contra o câncer nos pets é a cirurgia. O tratamento, Alex, na maioria das vezes, para esses cânceres de pele, que a gente tem influência de exposição ao raio solar, é cirúrgico, tá? Grande parte dessas neoplasias, elas não têm uma condição tão presente de metástase, né? Então são neoplasias que normalmente o que é necessário é o controle local da doença. E esse controle, infelizmente, ele é cirúrgico. É claro que em situações onde o diagnóstico é precoce, essas lesões têm tamanho reduzido, nós conseguimos optar por técnicas menos invasivas, como por exemplo a criocirurgia, que é um tratamento mais localizado, não envolve corte, não envolve ponto, né? Tem uma recuperação lenta, mas ela é bastante benéfica no pós-cirúrgico do paciente. Agora, aquelas lesões extremamente invasivas, lesões grandes, expansivas, infelizmente é só cirurgia. Bom, pessoal, e agora chegou o momento daquele quadro que infelizmente, né,
a gente lamenta porque muitas pessoas perdem aí o seu bichinho, seu animalzinho acaba sumindo, tá? Mas o programa News Pet Animal está aqui para te ajudar a reencontrar esse grande amor que eu tenho certeza que faz falta aí na sua casa. É o quadro Volta para Casa. Esta pincher é a Nina. Ela está desaparecida desde o dia 26 de agosto deste ano. Ela está sem coleira e foi vista nas imediações do setor sudoeste e Jardim América aqui em Goiânia. Qualquer informação é só entrar em contato pelo 629-9463-9539 ou pelo 629-8144-9972. Instagram, @LarissaLobo. Esse cãozinho enxerga só de um olho. Ele desapareceu na região do bairro Floresta, em Goiânia. Atende pelo nome de Aquiles. Informações pelo 629-9148-7360. Esta Golden Retriever é a Mora. Ela sumiu nas mediações do aeroporto de Anápolis e está com esparadrapo na pata. Oferece recompensa de R$1.000. Contato falar com a Laís, 629-9651-2204. Pessoal, e esta semana teve um caso muito bacana em que repercutiu, viralizou pelas redes sociais e também na imprensa aqui goiana, em que o Caramelo quase arranca a orelha de um ladrão que estava tentando roubar roupas no quintal. Vamos conferir a historinha desse herói. Rodou. O cãozinho Caramelo ficou famoso depois que deu uma de herói. Tudo aconteceu na cidade de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Segundo o tenente Vitor Hugo, da PM, o animal, chamado de Pirulito, arrancou um pedaço da orelha de um homem que tentava furtar roupas no quintal. Na casa, que fica na Vila Pai Eterno, o homem, que mora em situação de rua, foi preso em flagrante. A polícia apurou que ele estava foragido pelo crime de furto. As roupas das vítimas foram recuperadas e o preso recebeu atendimento médico. Eita, Pirulito! Bom, pessoal, e antes de terminar o programa de hoje, aquele momento fofo em que as pessoas mandam fotografias com seus pets, isso mesmo. A Fabiola mandou uma foto com a Luna, a cadelinha que ela tanto ama. E agora a Valéria mandou a foto com a Neve, essa gatinha fofa que ela adora. E se você também quer mandar uma foto pra gente registrar aqui no nosso News Pet Animal, você já sabe, viu? É só mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9656-4964, que está aparecendo aí no seu televisor, e também nas nossas redes sociais, @NewsPetAnimal, que é o nosso Instagram, e o nosso canal no YouTube, News Pet Animal. Tá certo? Combinado? Ó, o programa de hoje então vai ficando por aqui. Entre tantos pelos e lambidas, eu espero você no próximo sábado aqui na telinha da sua Band Goiás. Até lá e um excelente final de semana.